3 dias depois, Blaze entrou com sua cadeira motorizada na Friedman Kaplan Saylor e Adelman, um escritório de advocacia de alto padrão localizado no 28º andar de uma torre próxima da Times Square. Após seu encontro com os agentes, Blazer recorreu primeiro ao seu advogado pessoal, Stuart Friedman, um homem dócil e estudioso que o aconselhava em questões comerciais e tinha alguma experiência com a legislação comercial esportiva. Friedman queria ajudar, mas não era advogado criminalista, portanto indicou o escritório e acompanhou Blazer à reunião. Para diminuir o risco de que alguém pudesse ver Blazer, viu? Que afinal de contas era uma figura bem chamativa. Entrando em um escritório de advocacia, os advogados concordaram em encontrá-lo no sábado pela manhã, quando havia pouco movimento na Times Square e ele poderia sair do carro e passar pelas portas giratórias do prédio sem chamar a atenção. Friedman apresentou aos seus novos advogados especializados em colarinho branco, Mary Mulligan e Eric Cordgold. Mulligan havia sido promotora federal no Distrito Sul de Nova York e professora de Direito Penal. Cordgold também fora promotor federal, mas no Distrito Leste, onde o caso da FIFA estava sendo conduzido, e mais tarde tornou-se vice-procurador-geral do estado de Nova York. Ao redor de uma mesa de reunião, os advogados explicaram detalhadamente o que significava cooperar com uma investigação federal. O objetivo da promotoria era simples: expandir o caso, coletando provas suficientes para incriminar mais pessoas. Norris e Hector acreditavam que Blaze poderia ajudá-los com isso. Se decidisse continuar, Blaze teria de contar aos promotores tudo o que sabia. Teria de compartilhar documentos, e-mails, mensagens de texto, demonstrativos financeiros, fotos, qualquer coisa que pedisse. Blaze também seria solicitado a fazer coisas para ajudar no caso. Precisaria fazer ligações e gravar secretamente as conversas, enviar e receber e-mails e encontrar-se com pessoas usando uma escuta. Por fim, era provável que tivesse de testemunhar contra amigos e colegas em tribunal aberto, falando sobre seus feitos enquanto olhavam para ele. Ele iria, em outras palavras, se tornar um informante, porém, segundo o jargão judicial, ele estaria fornecendo assistência substancial, entre aspas. E a recompensa por essa assistência, por fazer exatamente o que fosse pedido, por confessar tudo, por levar uma vida dupla, por trair seus amigos e ajudar a garantir suas condenações, era a leniência. Primeiro, Blazer participaria de longas reuniões com os promotores, chamadas delações, e eles ouviriam sua história. Depois de dar tudo o que pudesse e convencer a autoridade de que não estava mentindo, ele precisaria confessar um ou mais crimes. Não havia como evitar isso. Quase certamente seria obrigado a pagar uma multa alta. Em troca, seria recompensado com um acordo de cooperação. Tal acordo garantiria que, quando chegasse a hora de seu julgamento, os promotores escreveriam uma carta pedindo ao juiz uma redução da pena, entre aspas. Delação premiada, meus caros. O que se traduzia em, por favor, leve com esse cara, porque ele foi útil, entre aspas. Com sorte, Blazer conseguiria evitar a prisão. Não seria barato, mas poderia viver em sua própria casa e, como sua cooperação ficaria em segredo, ninguém de seu círculo social precisaria saber que ele havia sido condenado. Pelo menos até que o caso viesse a público. Na verdade, ninguém poderia saber o que estava tramando, uma vez que falar sobre a cooperação era proibido. Se Blazer abrisse a boca, ou mentisse, ou fizesse qualquer coisa que interferisse no caso, todos os acordos estariam cancelados. Seria preso, encarcerado, ou forçado a confessar outros crimes, incluindo a obstrução da justiça. Cooperação, em outras palavras, seria como um terrível segundo emprego sobre o qual Blazer não poderia contar a ninguém. Passaria incontáveis horas com os promotores e agentes especiais, ficando à sua total disposição. Precisaria de permissão para viajar, e, como uma parte fundamental da cooperação era estar disponível como um testemunha em julgamento, sua sentença não seria dada até que todos os outros potenciais réus tivessem sido presos ou absolvidos. Todo o processo poderia levar anos, durante os quais as autoridades seriam donas de Blazer, por assim dizer. As alternativas eram simples, mas muito mais perigosas. Defender a sua inocência e combater as acusações de julgamento, que poderia levar a um longo período na cadeia se fosse condenado, ou concordar em confessar, mas se recusar a cooperar, abandonando qualquer esperança de compaixão por parte dos promotores. Bates se manteve firme, queria cooperar. Seus advogados pediriam a Norris para marcar uma reunião inicial, mas antes precisava entender como seu novo cliente havia chegado àquela situação. Então, Blaze começou a contar a história da sua vida no futebol. Quando terminou, estava escuro e frio lá fora e 9 horas haviam se passado.